você aí que está me assistindo mais uma vez. Ai, que alegria! Parte 2 do meu testemunho. Eu contei o meu testemunho, fiz aquela parte 1, um cenário diferente desse agora, né? Para você aí que talvez não me conhecesse ainda, mas agora na parte 2 a gente já tem uma intimidade, você já me assistiu e eu queria muito trazer essa continuação aí daquilo que eu contei. Se você não assistiu a parte 1 e esse vídeo acabou caindo na sua mão aí, eu vou deixar depois em algum lugar a indicação de onde está a parte 1 do meu testemunho. Então, mais uma vez, meu nome é Eveline, Pastor Eveline, assim como eu fiz no primeiro, e eu quero que a minha história edifique a sua vida, porque todas as coisas que Deus faz conosco é para ajudar alguém, é para nos ajudar. Lembre-se sempre disso, Deus não faz nada para uma só pessoa, porque Ele é Deus, Ele atuando na vida de um, Ele vai atuar na vida de mais pessoas. E eis-me aqui, Senhor, mais uma vez para falar do que o Senhor fez comigo. Então, que Deus abençoe você, que você fique aí, porque eu quero contar para você que depois que eu vim para Jesus, Ele me avisou: você agora passará um tempo sozinha, só você e eu. É isso aí. Então eu quero encorajar você, você se converteu e às vezes você tá aí se queixando. Porque você tá sozinho, porque ninguém gosta de você, porque não te aplaudiram. Como disse outro dia um frentista para mim, bem-vindo ao mundo, ao nosso grupo. Então é assim mesmo que acontece. Eu quero só lembrar você o que foi que eu disse no finalzinho da parte 1, quando eu contei sobre o meu batismo com o Espírito Santo de Deus, que eu estava ali falando em línguas e eu me gesticulava, e a minha mãe, apavorada, ela ainda comparava, coitada, na sua mente de idosa, que parecia ali um ataque. Eu estava tendo um ataque epilético. Eu lembro que ela disse isso, eu nunca vi e nada contra, mas ela disse que eu estava passando mal e eu quero retomar daí. Então, o meu batismo naquela chácara, lá no finalzinho, eu recebi o batismo com o Espírito Santo de Deus e depois retornei para a casa da minha mãe, onde eu estava. Então, vamos lá. No caminho de volta, estava eu dirigindo, minha mãe do lado, e a minha mãe perguntava assim para mim: o que foi aquilo que aconteceu? O que foi aquilo que aconteceu? Que língua era aquela que você falava? E a minha mãe, eu me lembro, ela perguntava muita coisa, mas eu não sabia trazer resposta para ela. Eu só falava: mãe, não sei. Não sei, mas foi uma coisa maravilhosa, que eu sentia meu corpo ali tremendo. Mas você estava passando mal? Enfim, não tem como a gente explicar moveres que vêm do trono da graça, não tem. A gente precisa viver, né? A gente não explica uma fé, a gente vive a fé e não explica um milagre, a gente vive milagres. E aí, quando eu retornei para a casa da minha mãe, onde eu estava ali, né? Eu saí da casa dela à tarde, naquele sábado de 24 de junho de 2006. Nós retornamos, já era noite. E quando eu chego então na casa dela, meu pai está ali esperando. E ele não estava nada feliz. Ele estava muito bravo. Porque, como eu disse na parte 1, eu me considero hoje, na época eu não percebia, mas eu me considero uma ex-alcoólatra. Por quê? Todo fim de semana tinha que beber, toda saidinha tinha que beber. E às vezes você tá aí assistindo e falando: tem nada a ver, tem nada a ver com gente alcoólatra. Eu só tomo ali uma bebidinha, olha, então eu faço um desafio. Tenta parar e veja o que você sentia. Então eu cheguei ali na casa da minha mãe já tarde, né? Eu saí daquela chácara, depois do batismo, já era noite. E eu chego então, a gente viaja da cidade de Indaiatuba até Campinas ali. Meus pais moravam, né? Mas moravam naquela época, eu que não morava em Campinas. E quando eu cheguei lá, meu pai muito nervoso, ele falava assim pra mim: que isso? Não deu notícia, não deu nada, não ligou, não avisou, onde que vocês estavam? E aí ele disse assim: eu quase estava buscando no IML, ver se estava morta. Aquele drama, aquela coisa pra intimidar. E como eu havia saído da casa dele ali no início da tarde, eu estava ali, né, numa vida demoníaca, a minha personalidade, o meu jeito saiu diferente e voltou outro. Na verdade, foi isso que aconteceu.
Mas olha que curioso, eu mesma não tinha notado tanto. Eu havia notado que eu estava ali, tinha sido batizada, né? O que era aquilo? Mas eu cheguei em casa, meu pai nervoso, e eu acho que ele esperava que eu fizesse a mesma coisa que eu fazia sempre, um escândalo, que eu falasse palavrão, que eu falasse, que é? Só que eu cheguei ali, eu estava calma. A presença de Deus em nós nos traz calma, nos traz paz. Então eu quero falar para você, se você anda agitado demais, você está nervoso demais, você grita, peça ao Senhor que entre e te acalme, que o Espírito Santo dele te traga paz, porque uma das características, né, do Espírito Santo de Deus é esse controle, essa moderação. Então, apesar de não notar, eu cheguei na casa dele e ele ficou bravo e eu respondi falando. Eu não posso nem dizer que foi docemente, mas eu estava falando de forma mansa, tranquila, e eu não falei palavrão. Eu falava muito palavrão no mundo, né? Muita coisa. E depois do batismo com o Espírito Santo de Deus, o Senhor já fez uma limpeza ali, eu saí sem falar palavrão. Mas eu não percebia, até esse momento eu não estava percebendo o que estava acontecendo comigo. E quando eu expliquei para o meu pai, nada demais, né? Eu expliquei normal, português normal. Eu me lembro que ele falou assim, o que é essa fala mansa? O que é isso? Por que você está falando desse jeito? Eu acho que na cabeça dele, ele pensou assim, ou ela saiu e bebeu todas e voltou meio mal. Por quê? Ele estava agitado e nervoso porque quando eu saí da casa dele com a minha mãe do lado, eu falei para ele, olha, eu vou dar uma saidinha, coisa rápida, mas fica tranquilo, na volta a gente toma junto. E a gente tomava tudo, cerveja, se tivesse frio, tomava vinho, tomava uísque, uma cachaça. E ele estava me esperando para beber qualquer dose, assim, ou doses com ele naquele sábado. Mas depois de todo aquele mover do Espírito Santo de Deus que eu contei para vocês ali na parte 1, eu havia me esquecido totalmente que eu havia programado com ele, que eu iria tomar com ele. E quando eu cheguei ali, eu falei para ele, olha pai, me desculpa, eu não lembro, mas eu devo ter me desculpado. Eu falei, eu tô um pouco cansada porque a minha cabeça tava a mil. E eu me lembro que a mamãe falou assim para ele, Pedro, deixa ela. Eu acho que ela não tá muito bem. Lembra, no carro, ela veio perguntando se eu tinha tido um ataque. Ela achou realmente que eu estava passando mal. E aí eu subi, fui pro quarto, né? O quarto de visitas, porque eu não morava com eles mais, né? Eu morava em São Paulo. E ali começou a minha jornada de conversa com o Senhor. Sim. Mas Deus fala. Deus fala. Mas por que eu não escuto Deus? Talvez você esteja tão agitado que você não ouve a Deus, você não consegue. E quando eu digo que eu comecei a ouvir ao Senhor, para tirar já a dúvida que eu sei que você que está aí assistindo pode estar perguntando assim, mas será que ela escutava mesmo o som alto? Não, mas era como se a palavra, a voz dele entrasse diretamente na minha cabeça. É assim mesmo. E aí eu fui para o quarto de visitas e eu estava me sentindo bem, eu estava em paz, depois daquela sensação, né, do tremor e do batismo, não estava falando palavrão, né, então, mesmo não notando, eu devia estar num estado de paz ali. Mas eu estava assustada também, E eu deitei na minha cama e eu falei, Deus, como aquele rapaz ali que falou que eu seria batizada e eu não estou entendendo, ele disse para perguntar para o Senhor, foi como se eu tivesse falado assim, Deus, câmbio, alô, tá na escuta? E eu comecei a conversar com o Senhor e imediatamente o meu cérebro foi contactado ali com o que Deus falava, era como se a voz dele entrasse diretamente no meu pensamento e eu comecei a fazer alguns questionamentos com o Senhor. Olha que interessante, Deus é tão vivo, a Bíblia, não outro livro, presta atenção. Se você está aí assistindo falando, não, mas qualquer livro, desde que você tenha fé, eu vou pedir para você agora que você pare, abra sua mente para aquilo que eu vou falar. E eu vou pedir que o Espírito de Deus fale com você nesse momento, mas se dê uma oportunidade de conhecer a verdade. Mas a verdade,
O que é a verdade? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então eu quero que você agora pare. Você chegou até aqui, preste atenção no que eu vou falar. Eu comecei então a conversar com o Senhor e eu falei, Deus, como assim? É o Senhor que está falando comigo? Foi o Senhor que fez tudo aquilo? Eu não sei como isso funciona. E eu cheguei diante de Deus com liberdade de filha. Mas espera aí, quem é que tinha falado para você, pastora, que o Espírito Santo dava essa conexão? Ninguém. E é tão real que Deus é Deus e que a palavra do Senhor é a Bíblia, onde conta no Antigo Testamento, já profetizando a vinda do Cristo, Jesus Cristo, e depois do Novo Testamento, a Nova Aliança, o Jesus Cristo. Tudo é por Ele, por meio dele, para Ele. Se não for Jesus o centro do que você crê, da sua fé, dê uma oportunidade para conhecer a verdade que é Ele. E eu comecei a conversar com Deus e eu me lembro que eu disse assim para o Senhor, Deus, então vai lá. Uma das minhas primeiras perguntas, meus primeiros questionamentos, e pode ser o seu aí também. Eu me lembro que eu perguntei assim para Deus, Deus, falaram que o Senhor está na Bíblia e que é para eu ler a Bíblia. E eu falei para Deus, mas Senhor, é uma coisa tão estranha, porque se eu escrevesse um livro, eu acho que do início até o fim, porque uma vez eu tive que escrever um capítulo para um livro que me convidaram sobre um outro assunto. E eu falei para Deus, até no capítulo, eu li, a cada dia que eu li, eu queria mudar alguma coisa. A cada dia que eu li, eu achava que estava ruim. E eu falei para Deus, como é que pode, então? Se eu escrevesse um livro, eu acho que eu discordaria no meio do próprio livro. E aí eu falei para Deus, como é que vai acontecer, então, se tem muitos escritores, muita gente escreveu, cada livro tem o nome de uma pessoa, uma carta, né, para uma igreja. Eu falei com Deus desse jeito, mas eu não sabia o que eu estava falando. Eu sabia que tinha muitas pessoas envolvidas na Bíblia. E eu falei para Deus, como é que isso pode ser verdade? Como é que um não pode ter falado o que ele quis, o outro falou o que ele quis, e depois vem um outro totalmente diferente, contou uma outra história, porque eu não conhecia a essência desse livro. E aí Deus disse assim para mim, eu estou falando com você agora ou não estou? E eu falei, está. E aí Deus falou assim, da mesma forma, eu falei com cada um que escreveu. Eu sou único e eu orientei cada um que escreveu esse livro. E aquilo ali para mim, olha, meus queridos, minhas queridas, se tornou a única verdade. É como se a minha mente tivesse aberto, despaginou ali, tirou escama. E eu falei, nossa, faz sentido. E aí eu comecei a conversando e aí Deus falou assim para mim, eu sou o dono do tempo. Interessante, né? Quando Deus falou isso para mim naquela madrugada, eu falei, nossa, o dono do tempo. Anos depois, fazendo teologia, eu aprendi que Deus criou o tempo, Cronos, para se comunicar comigo, com você. Por quê? Porque ele é eterno. Ele é eterno, ele não precisa dessas datas, ele precisa das datas para que eu e você nos posicionemos, tá certo? E aí o Senhor começou a falar comigo, eu quero contar essa experiência para você na madrugada sobre tempo, como que ele falou comigo que ele era dono do tempo. A palavra de Deus menciona isso também, que o Senhor adiantou, atrasou a posição do sol, isso está aqui na Bíblia. E Deus falou assim para mim, vamos continuar conversando, mas antes ele disse assim, verifique que horas são. E eu me lembro que eu olhei, eu posso errar aqui no horário, tá certo? Mas era como se fosse assim, eu olhei 1:50 da manhã. E Deus falou, continue conversando comigo. E eu falava com Deus, o Senhor falava comigo. Dentre essas conversas, o Senhor falou para mim que me levaria a Belo Horizonte mais uma vez, porque eu sou de lá, você já notou aí no sotaque, se você não sabia. E aí eu tinha esquecido um pouco BH. Eu deixei todos os parentes para lá, eu falei, e nessa época a minha avó estava doente, eu estava com uma avó doente, mas eu não tinha interesse algum de visitar. Eu falava, não, minha vida é em outro lugar, as pessoas são assim mesmo, porque eu vivia, se possível, eu queria ficar numa ilha solitária.
Então, eu não queria ir. E o Espírito Santo falou para mim, você vai voltar para Belo Horizonte. E eu comecei a conversar com Deus, entrando ali naquele assunto. Eu falei, nossa, e como que eu vou? Então, eu vou pegar um avião. Porque eu viajava de avião, eu pegava avião para qualquer canto. Aí o Espírito Santo de Deus falou, não, você vai de carro dessa vez, você vai dirigindo, eu vou te trazer força para você dirigir todas essas horas. E eu lembro que eu fiquei ali falando com Deus. E aí, para mim, já havia passado muito tempo conversando, pelo tanto de conversa, e o Espírito Santo falou para mim assim, olha o horário novamente, mas antes me diga que horas você pensa que é. E eu falei, meu Deus, que conversa estranha é essa? E eu parei, eu pensei, 2:50, eu falei, sei lá, 2:30, 2:40, e o Espírito Santo falou, agora olhe. E a hora que eu olhei no relógio, não tinha dado 2 horas da manhã ainda. E eu me assustei, eu me lembro que eu fiquei assustada e eu falei, o que está acontecendo? E eu escutei aquela voz doce de Deus, continue conversando comigo. Eu continuei conversando com o Senhor, eu falei com Deus e tal. Eu falei, Deus, mas como vai ser? E eu estava começando o assunto e Deus falou, que horas você pensa que é agora? Eu falei, bom, de 2:10, foi para 2, eu falei um monte, eu falei, mais o quê? 2:05. Aí eu me lembro que o Senhor falou assim, agora veja, que horas são? A hora que eu olhei era 2:30. E aí eu me lembro que nessa hora, acredite você ou não, eu me levantei da cama e eu falei, Deus, o que é isso? Eu falei, eu estou ficando louca, eu estou ficando louca, minha cabeça está surtando. Aí o Senhor falou, deite novamente. E eu deitei e ele falou, eu sou o dono do tempo, eu mexo em tudo, tudo me pertence. Sou eu criei todas as coisas. Então, Deus se apresentou ali para mim realmente como o Criador. Então, o que ele estava me passando era, quem é seu Pai? Quem é seu Pai Celestial? E ele se apresentou para mim de uma forma linda. E eu aprendi, eu entendi pelo Espírito que eu podia confiar nesse Deus. Eu não sei se você tem passado muita luta, se você tem estado em testes, em tamanhas provações, que você agora está quase deixando e falando, eu acho que Deus não me escuta, Deus não ouve a minha oração. Eu quero que você saiba que Ele existe, que Ele é nosso Pai e Ele espera esse relacionamento com Ele de amor, de conversa, de intimidade. Amém? Então tivemos aquela noite e nesta noite eu falei, Deus, mas eu vou casar de novo, e eu comecei falando. E aí, nesta conversa, o Espírito Santo de Deus me falou, mas se prepare, você vai ficar um tempo sozinha. E eu não entendi aquilo. E eu falava, como assim? Eu acabei de vir para o Senhor, eu estou sentindo uma alegria muito grande, é algo que eu preciso falar para todo mundo, eu conheço muita gente. Eu pensava, eu conheço muita gente e todo mundo vai querer ouvir a experiência surreal que eu estou passando. Deus sabia, como eu hoje entendo, que eu seria quase que apedrejada por todo esse movimento que aconteceu comigo, dado a circunstância do meio em que eu vivia, né? Eu vivia no meio de pessoas que fumavam, que bebiam. Eu tinha inúmeras amizades com pessoas que exerciam, né? Tinham relacionamentos homoafetivos. Eu tinha muita amizade com essas pessoas, muita amizade. Até porque eu sentia que não era uma coisa muito fácil viver da forma que eles viviam. Por ser amiga, conviver com eles, eu via, né, às vezes algumas pessoas olhando de forma estranha. E eu falava, essa classe, né, essas pessoas que nasceram assim, elas precisam ser amadas porque elas são sozinhas e elas não têm culpa de nada. E eu pensava, eu vou chegar e vou contar tudo isso para todas essas pessoas. E aquela minha conversa com Deus foi ali durante a noite e eu fiquei com aquilo da minha solidão que me esperava. Não entendi, mas passou. Vamos lá, dormir. Deixa eu tomar uma água aqui, porque eu falo muito. O copo tá lindo, né? Essa taça tá linda. Não é vinho que tem aqui, não. Vou te contar. Água. E aí dormi, acordei. Quando eu acordei, a minha mãe já havia ligado para minha irmã, que é médica, e havia contado para ela que algumas estranhezas haviam acontecido comigo no dia anterior.
Meu pai estava ali esperando que eu voltasse ao normal. E quando eu acordei, lembra, eu falava palavrão antes, mas o Espírito Santo de Deus queimou a minha boca com brasas, né? Do altar. Eu acordei, meu pai, e aí, tá melhor? E eu continuei conversando com ele, sem falar palavrões. Meu pai falou, pronto, continua do mesmo jeito. E eu não estava entendendo o que meu pai estava falando. E ele falou, então vamos beber? Mas aí já era domingo e eu sempre voltava um pouco mais cedo para São Paulo, porque eu trabalhava lá. E aí eu falei, vamos ver. Mas eu senti um incômodo. A minha mãe falou com a minha irmã. Fato é que eu me lembro que eu estava ali domingo, no café da manhã, acordei mais tarde. A minha irmã chegou. E ela falou, oi, tudo bem? A mamãe contou que você passou umas experiências ontem, ela ficou um pouco assustada. Me conta o que aconteceu. Aí eu falei, nossa, é a primeira pessoa que eu iria contar fora daquela chácara o que aconteceu. E aí eu falei, bom, agora eu vou contar. Ela vai ficar maravilhada e vai querer e vai entrar nessa mesma nova vida que eu estou entrando. E aí nós estávamos na cozinha, me lembro bem, mamãe mexendo ali no fogão, fazendo alguma coisa. Tinha uma mesa retangular na casa que mamãe morava, ali perto. E eu me sentei numa ponta, minha irmã se sentou na outra e ela falou para mim assim, me conta o que aconteceu. E aí eu comecei a contar para ela tudo que eu contei ali na parte 1. E eu comecei a contar quando eu cheguei na chácara e todo aquele movimento, quando eu cheguei na parte em que o Senhor me batizou. Então, quando eu estava contando para ela, eu falei, aí o rapaz veio e soprou. Quando eu contei isso, eu voltei a falar em línguas na mesma hora e eu comecei a mandar a candaraba. Só que eu não tinha controle sobre isso, era algo novo, eu estava ali cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, e eu comecei de novo, imagina a cena, tremendo, falando numa língua diferente, olhando para minha irmã, notoriamente eu não estava no padrão normal que as pessoas pensavam, e eu me lembro que a minha irmã fez uma cara um pouco de susto, e eu não conseguia parar de falar em línguas, eu fechei a minha boca, eu fiz assim, e mandei ela esperar um pouquinho. E na minha mente eu fiquei assim, Jesus, troca minha língua, Jesus, troca minha língua, Jesus. E aí eu parei de falar e voltei a falar em português com ela, contando. Ela falou assim, nossa, é bem diferente mesmo, tudo isso que te aconteceu. E eu continuei, falei, aí o rapaz veio, tal, comecei a falar de novo em línguas. E aí o mesmo sistema, eu fechei minha boca, orei. Ela fez cara de assustada. Depois ela disse assim para mim, olha, nunca vi isso antes, mas eu vou te ajudar. Eu tenho amigos, eu tenho médicos, eu conheço um psiquiatra que talvez seja bom você marcar uma consulta e falar com ele. Naquele momento, meus irmãos, meus queridos e queridas, eu tive uma decepção. Eu falei, nossa, eu vou ter que falar com um psiquiatra. Nada contra, porque eu já havia tido uma crise de síndrome do pânico uns 12 anos antes. Então eu falei, nossa, e é lógico, eu acho que passou na cabeça da minha irmã uma recaída. E ela falou, então a gente procura um psiquiatra, eu vou te ajudar nisso, você vai procurar tal. E eu fiquei decepcionada com aquilo, eu falava, não é a mesma coisa, eu tô me sentindo muito bem, né? E agora brincando um pouco até com a situação, eu acho que é igual quando bêbado, né? Toma, e você fala assim, você já tá ficando bêbado, e ele fala, eu tô bom ainda, e não tem nada de bom. Eu acho que a minha irmã pensava assim, nossa, coitada, ela pensa que ela está bem, mas ela não está bem. E eu comecei a perceber que havia um distanciamento. Ali parecia que as pessoas não me entendiam. Eu quero falar agora para você, eu quero ler essa parte da palavra de Deus em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Versículo 18 finaliza aqui. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, Jesus é o único que pode nos reconciliar com esse Deus. E aqui, meus queridos, começava a minha nova vida mesmo. Começava a minha nova vida. Depois do batismo, toda aquela minha alegria, eu pensava que todo mundo fosse
mudar e receber e ficar tão bem quanto eu aquilo que Deus me disse na madrugada. Se prepara, porque você vai viver uma vida solitária, você e eu. E aí eu falei para minha irmã, falei, bom, tudo bem, deixa pra lá. Eu lembro que eu fui embora, fui pra minha casa e eu fiquei assim muito chateada. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, muito chateada, porque eu comecei a perceber que não havia conexão. Meu pai não falou comigo direito, eu não tomei com ele cerveja como ele estava querendo, não queria. Eu só entendia que eu não queria. A minha mãe achando que eu tinha tido um ataque, a minha irmã querendo que eu fosse num psiquiatra. Um vazio no momento ali eu tive e fui embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo domingo e conversava com o Senhor e comecei a falar em línguas sem entender. Mas aquele que fala em línguas ora pelo Espírito Santo diretamente a Deus. Então existe um equilíbrio mental. É muito interessante, né? É muito interessante. Até eu vi esses dias aí uma pesquisa que fizeram, médicos que fizeram, de pessoas que falam em línguas e pegaram, eu acredito que 3 pessoas para avaliação e colocaram ali as avaliações cerebrais, porque eles pensavam, as pessoas quando começam a falar em línguas assim, o cérebro deve dar um curto-circuito, né? E aí o resultado que eles tiveram é que quando as pessoas ali começaram a orar e elas começaram a orar em línguas, depois o cérebro entrou em plenitude, numa calma, típico de quem toma remédios para tirar uma ansiedade. Olha que lindo! É por isso que o nosso Deus diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas entreguem todas as suas orações, as suas petições a Deus, com a ação de graças. Converse com o Senhor, já agradeça tudo que você tem, o que ainda não chegou, o que vai chegar e inclusive a prova que você está passando. Não fique ansioso, não fique ansiosa por coisa alguma. Então eu ficava e orava em línguas ali com Deus, maravilhoso. Deus conversava comigo e eu me lembro que eu falei, bom, e agora? Eu vou agora me expor, né, para a sociedade. Quem sou eu, essa nova criatura? Eu ainda não sabia exatamente o que viria. E nessa época eu tinha um relacionamento com uma pessoa e não era um relacionamento saudável, mesmo que o Senhor falou que tiraria de mim, né? Na parte 1 eu conto isso, porque ele me perseguia. Então, ao mesmo tempo, eu achava que eu perseguisse a pessoa, né? Eu perseguia o cara e Deus falava que ele que me perseguia. O que Deus estava me mostrando é que era um relacionamento cheio de problemas, um relacionamento baseado em ameaças e às vezes a gente não entende o que é saudável para nós. Se a gente não tem uma clareza, um posicionamento junto com Deus, eu tô para lançar em um material que eu estou escrevendo que eu falo muito disso, principalmente para as mulheres, como a gente entender o que Deus tem para nós e que posicionamentos nós devemos ter. Então, a minha vida desregrada, eu achava que era isso mesmo, podia gritar na violência, cena de ciúme, se você fizer isso eu te mato e aquilo. Bom, eu falei, segunda eu vou falar com a pessoa, terça, né, vou voltar para minha vida normal. E eu me lembro que segunda-feira a gente se encontrou e ele falou que eu estava muito estranha, e ele achava que isso deveria ser uma traição, que eu devia ter feito com ele no final de semana, e eu estava estranha, eu tentando explicar que não era nada disso. E aí eu falei, olha, amanhã, terça-feira, a gente sai para jantar, a gente conversa e eu te explico. E aí eu pensei que fosse ficar tudo resolvido. Eu falei, agora eu vou explicar para ele. A mesma coisa que eu senti, eu acho, quando eu pensei contando para minha irmã que ela ia achar lindo e ela também ia participar dessa nova vida comigo. E terça-feira a gente se encontrou e eu falei, eu vou conversar com você, não é nada disso, é algo muito maravilhoso. Eu conheci Jesus Cristo. E eu lembro que eu não cheguei nem a terminar quando ele já se levantou em violência ali comigo na mesa, naquele jantar, e ele me xingou, e ele falou que eu estava louca, que eu estava inventando, que não era nada disso, afinal de contas, a vida que eu levava com ele não tinha nada a ver com coisa de santo, ele falou, então você não veio com essa cara de santa, ele falou pra cima de mim, porque você deve ter feito alguma besteira. E aquilo entrou em mim como uma ofensa, e eu tentei ir levando o assunto e tentando justificar. Eu tentei justificá-lo da grosseria, da falta de ouvidos, da falta de parceria comigo, da falta de educação.
Ah, deixa eu parar te dar um recado. Eu sei que você já me conhece, você que já ouviu as minhas palavras. Deixa eu te dar um recado. Não aceite maus tratos, grosserias de pessoas que depois, como era o relacionamento que eu vivia, vinha pedir desculpas. Olha, eu perdi a minha cabeça. Eu não sei onde que eu estava. Eu te amo demais. Eu te tratei mal assim porque eu te amo demais. Não. Aquele que diz que ama, primeiro tem que saber como que trata bem. A gente precisa ser educado, ter princípios. Então, esse amor, assim, que a gente se ama e a gente se bate, é o amor que demônio cria para a vida de cada um. Eu sou direta mesmo, eu falo as coisas, tem gente que fala, eu sei, mas é assim mesmo que eu falo e é desse jeito que eu preciso abrir seus olhos. Eu tenho certeza que Deus vai levar essa palavra para pessoas que precisam daquele chacoalhão, sabe um chacoalhão? Porque tem hora que todo mundo fica muito cheio de dedos para falar com a gente, a hora que vem um e dá um chacoalhão, é igual uma árvore cheia de frutos, você dá um chacoalhão, cai tudo de uma vez. Então tem coisa que está pendurada em você, que é fruto podre, que precisa chacoalhar para cair no chão e acabar logo com isso. E aí eu lembro que ele foi falando, e eu fui ficando nervosa, ao invés de falar, chega, agora eu tô vendo que você realmente é uma pessoa que persegue, porque se até agora eu tô com você, você me tratando mal desse jeito. E aí ele começou a falar e começou, não, vamos voltar, você sempre foi aquela. E quando eu vi, ele me levou no papo de novo, eu estava quase me desculpando por ter me convertido a Jesus. E aí depois daquilo, a gente fez o que fazia, né? Um relacionamento de pessoas mais velhas que não tem Jesus, termina na cama. Então o que aconteceu foi que depois nós terminamos ali, mas assim que acabou, eu senti um nojo de mim. Presta atenção, eu não ouvia a pregação de ninguém, eu não era uma pessoa que frequentava a igreja, eu não sabia o que estava escrito na palavra, eu só sabia aquilo que o Espírito Santo estava ministrando para mim. Então, o Espírito Santo se comunica sim. E naquele momento eu senti um nojo, como se eu tivesse passado por uma violência. Na verdade é isso. E eu me lembro que eu saí de lá e eu falei, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E eu não preciso falar que este homem ficou violento e ele falou, some da minha frente. Você está pensando que você vai agora se achar o quê? Suja? Eu tenho problema? Você acha que eu estou te sujando? E olha, foi uma baixaria, uma conversa horrorosa. Ele gritava e ele falava, some da minha vida, eu não quero nunca mais saber de você. A minha sorte é que eu fui de carro, porque senão eu estava na rua, tendo que pegar um ônibus, um táxi. Eu me lembro que eu peguei o carro do local ali que a gente estava e eu fui para minha casa e chegando no meu apartamento, a primeira coisa que eu fiz, eu me ajoelhei e eu chorei muito. E eu falava, me perdoa, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa. Eu sabia que algo sujo e nojento tinha acabado de acontecer com o templo do Espírito Santo de Deus. Ninguém me falou nada. E é verdade, ele falava, mas há anos que a gente está junto e faz isso. Há anos. Mas eu sabia que aquilo era sujo. Eu entrei num banho e eu me lavava como se eu quisesse arrancar uma sujeira de cima de mim. Então eu vou falar pra você, se você é jovem, se você não é tão jovem assim, se você já é um adulto, se você fala que acredita em Deus ou não acredita em Deus, eu quero falar pra você que tem um relacionamento íntimo e você está fora do matrimônio. Não agrada a Deus. Simples assim. Simples assim. O Espírito Santo de Deus se sente invadido, você destrói com o templo de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Não faça isso. A Bíblia diz que a vida íntima é para quem casou. Isso é um presente de Deus para os casados. Os não casados, não. Ainda que noivos que tenham um compromisso seríssimo, não. Isso é só para ser vivido intimamente no matrimônio, tá certo? Então eu cheguei ali no meu apartamento e eu me lavava e eu pedia perdão a Deus e eu comecei, eu quero falar em línguas e não vinha.
e não vinha. E eu falava, não me esquece, Deus, não me esquece, por favor, não me abandona. Será que eu já errei assim? E eu comecei a clamar a Deus quando eu comecei a falar em línguas novamente. É como se eu sentisse aquela limpeza. Na verdade, sabe que eu tive o perdão. Porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependemos dos nossos erros, confessamos e pedimos esse perdão ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos perdoa. E ali eu tive uma reconciliação com o Senhor. Mas eu soube, não dá para manter esse relacionamento. E não pense você que Deus tirou o sentimento. Sofri muito tempo depois. Sofri. E quando... Vou falar um pouco da minha forma no trabalho. E aí, essa é interessante. No trabalho, a sequência era essa. Todo mundo se conhecia há muito tempo, todo mundo falava besteira, contava, fazia... E o happy hour era a hora sagrada daquele povo do escritório. Isso, aquele momento de descontração, vamos sair para tomar umas, e se tomar demais, aí um dança na mesa, só ia trocando lugar. É óbvio que chegou a happy hour, né? O happy hour. E eu estava ali e comecei a contar para uma pessoa ou outra que ficava muito próxima de mim no trabalho e eu comecei a perceber olhares. E um que falava pro outro, e quando eu passava, um ria, baixava a cabeça, aí fingia, né? A gente percebe quando as pessoas querem fazer um deboche velado, fingindo que não quer que o outro veja, mas fazendo de tudo para que a gente veja. E eu comecei a perceber então que aquilo que o Senhor me falou naquela madrugada já estava acontecendo. Era para me preparar para uma vida de solidão. E esse momento de solidão com Deus foi perfeito. Foi quando eu me firmei com o Senhor, quando eu comecei a frequentar uma igreja, a mesma daquelas pessoas que eu estava na chácara, da parte 1. Eu fui, comecei a conviver naquele meio, comecei a ouvir mais de Deus, comecei a me firmar no Senhor. Então, se você é convertido recente, está ouvindo aqui esse vídeo meu, presta atenção. É muito provável que você precise passar pela desintoxicação mundana que eu passei. Vai perder amigos, vai perder relacionamentos, mas essa perda é para o seu ganho de uma vida de plenitude, o seu ganho de uma vida de vitória, de promessa com Deus, da sua salvação. A palavra de Deus diz assim, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora. A Bíblia não está falando para fazer mutilação. O que a Bíblia está falando é o que te leva ao pecado precisa ser cortado. Então, para de dar brecha para as coisas que te levam a pecar. E essa minha desintoxicação era necessária. Mesmo assim, eu pensei, posso continuar indo a happy hours. Porque senão eu vou ficar muito sozinha. E eu falei, então vamos. E quando chegou ali a happy hour, o momento, vamos, então é hoje. Aí falaram, você vai, Eveline? Com aquele risinho. Aí eu falei, vou, claro que eu vou. Aí uma pessoa falou, ainda bem, achei que nem mais convivesse com as pessoas. Ai, mas que bom. E aí eu acho que eu tentei entrar naquela vibe dos crentes normais, né? Porque hoje eu entendo, graças a Deus, que eu sou a crente anormal. Porque crente anormal que as pessoas dizem aqui só fala de Jesus. Tudo tem que ter Jesus. Ai, mas você ora o tempo todo. Ai, mas Deus tem que falar para você. Mas você... Então, se isso é ser anormal, eu sou anormalíssima. E aí eu falei, não, mas eu quero ser crente normal, eu quero ser crente normal. Eu tava com muito medo daquela solidão. E aí nós fomos no happy hour. Chegamos lá e todo mundo, né, chopp, só se contava. Você se conhece, se vai em happy hour? Presta atenção. E aí chegava lá, 1, 2, 3, o garçom pegava 20 chopps, 25 chopps, 350 mil chopps, chopp, né? E a contagem, quem estava? Eveline, óbvio, pá. Pronto, aquele chopp geladinho, colocado na minha frente. Aquele colarinho grosso. Vamos brindar, todo mundo! Eu não consigo te explicar. Eu peguei naquele copo, mas a vontade que eu tinha era de jogar ele fora. Eu acho que eu estava até tremendo. Eu peguei o copo e eu vi que todo mundo olhava para mim.
Eu acho que nessas horas os demônios falam assim, olha para ela, encara, intimida. E quando você não tem muita certeza do Senhor e das coisas de Deus, a gente acaba sendo intimidado. Deixa eu falar uma coisa para você, que agora o Senhor está falando para mim. Você que tem vergonha de falar que você é cristão e que por você ser cristão, você não vai beber, você não vai se deitar com namorado, com namorada, que você vai aguardar em Deus por uma solução, esperar a resposta de Deus e você tem uma vergonha, o que os outros vão pensar. E eu quero te falar, se prepare, porque vão falar. O papel dos demônios, o papel de Satanás na vida do cristão é tentar fazer com que a gente perca a nossa personalidade em Cristo. Se Satanás conversou com Jesus, quando Jesus saiu do deserto e disse, se você é filho de Deus, Jesus sabia que era filho de Deus, Satanás sabia que ele era filho de Deus, mas não custa nada, né? Então, o demônio, ele faz isso, ele tenta nos fazer acreditar que não somos filhos, que não vai dar certo, que Deus não nos ama, que nós não somos nada, que nós não temos condição, que nós não temos a educação, que nós não temos o dinheiro e por aí vai. Nós não somos nada. E aí eu falei, bom, eu preciso me misturar com essas pessoas. E eu lembro que eu peguei e dei um microgole. Sabe aquela coisa que você finge e ficou, acho que ficou todo colarinho com cerveja aqui, porque não entrava muito. Eu tomei um microgole para ver o que ia acontecer. Quando eu tomei isso, eu senti, sabe quando a gente sente que atravessou uma linha que não devia? Eu senti, comecei a me passar mal, não senti bem. E não passar mal por causa daquele microgole, porque eu tomava uma garrafa e meia de vinho tinto sozinha e bora lá pro chopinho para fechar a noite, né? E aí eu parei, eu falei, já sei, eu vou lá no bar, vou pedir um chopp sem álcool. Eita, galera da bebida sem álcool! Eu falei, eu vou tomar, porque daí eu passo despercebida, eu vou ficar junto, igualzinho a eles. Como ninguém vai tomar do meu copo, ninguém vai saber. Eu peguei aquele chopp, falei, já volto. Saí, cheguei no bar, falei pro cara, olha, tô tomando antibiótico. Aí eu senti o Espírito Santo, que antibiótico? Eu falei, não vou beber cerveja hoje com álcool. Tudo que chegar pra mim ali, se não for sem álcool, aí o cara falou, não vai dar pra saber. Eu falei, então troca aqui agora. Já pega esse, eu não quero. Ai, me dá um chopp, você tem sem álcool? Ele falou, tenho. Falei, faz um. Pegou, falei, agora tô escondida. Agente secreta do evangelho, ninguém vai saber. Já chega, já estão falando que eu sou doida, que eu não tô falando palavrão, que eu tô com um jeito estranho. Eu falei, mas agora eu vou ficar desapercebida. Peguei aquele chopp e sentei na mesa confiante. Peguei, dei um gole bem dado naquilo, eu falei, agora pelo menos não tem álcool. Quando eu tomei aquilo, eu acho que o demônio falou assim pra alguém, vai lá, pega o chopp e fala que tá quente. Você que bebe ou já bebeu, você sabe que rodinha de chopp é assim, tem sempre uns detetives pra saber se o seu chopp tá bom ou se não tá, né? E eu lembro que chegou uma pessoa, pegou, falou, nossa, esse trem tá quente, pelo amor de Deus, vou trocar o seu chopp. Quando a pessoa pegou, eu falei, não, vou ter que começar tudo de novo, pegar esse chopp novo que vai trazer e entregar pro garçom, pegar um outro sem colarinho. Aí a pessoa foi lá, levou o chopp embora, trouxe o outro geladinho e falou, agora esse daí tá bom. Eu falei, obrigada. Conclusão, eu ficava dando microgoles e sentindo um mal-estar, mas eu não tinha coragem de enfrentar aquelas pessoas ou falar, eu não quero beber. Essa noite eu não quero beber. Porque eu sabia que iam falar, ah lá, tá vendo? Tá vendo? Agora virou crente, não vai beber. E aquela noite pra mim foi um inferno. Se teve uma pessoa que não se divertiu nada, fui eu. Cheguei em casa arrasada. Arrasada. Falei, Deus, seguinte, vamos conversar de novo. A gente precisa conversar de novo. Posso ou não posso beber? Posso ou não posso beber? Eu falei, seguinte, eu me senti mal, mas isso é coisa da minha cabeça? Será que eu tô sendo muito radical? Será que eu já tô ficando louca? Porque eu falava que crente era louco. Não, eu não quero ser louca, eu quero ser normal. Eu quero continuar com essa conexão, essa bênção aí que eu tô sentindo, mas eu quero ser normal. E eu fiquei pra Deus, posso ou não posso?
Deus, posso beber um pouquinho, um cálice, meio? E aí, né, alcoólatra em negociação com o trono da graça. Uma taça? Meia? Chope? Não. Será que pode vinho? E eu nem sabia, hein, que na Bíblia ia falar do vinho, hein? Eu já estava sugerindo para Deus. Pode vinho? Pode aquilo? Porque afinal de contas eu bebia tudo. Alguma bebida eu deveria tomar, né? Não é possível que eu não pudesse beber mais nada. E aí Deus não me respondeu. Nada, nada. Fui deitar, fiz a minha oração, deitei. Quando eu deitei, eu tive esse sonho com Deus, mas era tão real, meus irmãos, tão real. Havia um copo de cerveja na minha frente e uma voz, que era a voz de Deus, que dizia assim, não beba. E eu olhava, não beba. E aí no sonho eu falei assim, eu vou beber. E eu peguei no meu sonho e fiz assim, eu vou beber. E eu me lembro que eu fiz. No sonho eu acabei de beber, a minha boca abriu e saiu como se fosse uma onda. Eu via como se o líquido tivesse feito assim, batido num canto, numa parede dentro da minha boca e caía em forma de onda para fora. E eu falava, o que é isso? E eu pegava de novo o copo, colocava na boca, fazia aquela onda e caía fora de novo. E eu falei, Deus, no meu sonho eu falei, Deus, e aí eu escutei a voz, nunca mais, nem uma gota de álcool mais. Eu acordei sobressalto, eu falei, meu Deus, agora vai ficar pior. Então eu não posso tomar mais nada. Falei, agora... Aí o que eu pensei? Da mesma forma que o Senhor tirou o palavrão da minha boca com o batismo, eu falei, agora Deus vai arrancar a vontade de beber. E eu sou uma nova criatura. Meus queridos, já tem 2006, pensa, até agora que você está assistindo o vídeo, eu não vou fazer essa conta não agora, porque você pode assistir daqui a 10 anos esse vídeo. Desde 2006. Nada, 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 nada de álcool, nem uma gota de álcool mais. Zerei. Nunca. E eu falava, nossa, meu Deus, agora... E até hoje, o inimigo às vezes passeia por perto na minha mente e fala assim, dá um gole naquela cerveja. Por que você não toma vinho? Tá cheio de crente bebendo vinho e eles incentivam os outros a beber vinho. E aí Satanás fala comigo usando a palavra. Uai, mas até Jesus bebeu vinho. Mas eu me lembro que o Senhor disse, nem uma gota mais. Nada. E eu comecei a buscar com Deus. Sabe por quê? Ah, mas eu bebo, eu não quero parar. Eu vou parar agora! O que essa mulher tá falando? Não para. Continua aí, porque você é raiz. Você vai ouvir o que eu estou falando para ter o seu próprio embasamento. E eu não estou aqui para criticar ninguém. Estou contando o meu testemunho, o que Deus falou para mim e que edifica a tua vida. Eu comecei a perceber, junto com a palavra de Deus, estudando, da mesma forma que a parábola das 10 virgens, 5 estavam atentas, 5 desatentas, dormiram. Deus ministrou no meu coração e ministra até hoje. Eu preciso daqueles que querem atuar e trabalhar para o meu reino. Atentos, o tempo todo, atentos. E a bebida, com um cálice, eu já não estou mais desatenta. E aí eu fiquei pensando, é mesmo, Senhor? Eu operei de aneurisma cerebral já e eu fiquei pensando com Deus. Se o médico me falasse, tomei um cálice, eu tô bom, e agora eu vou te operar, eu ia falar, não, doutor, por favor, o senhor tá bem? Se eu iria duvidar de um cirurgião que tomou um cálice, por que eu acho que eu vou tomar um cálice e vou estar perfeitamente atuante no reino de Deus para expulsar um demônio, para orar em cima de alguém? Quando nós bebemos, nós nos desconectamos. E a palavra de Deus diz, dê bebida para os angustiados, bebida fermentada para aqueles que estão tristes.
Eu sou feliz com Deus. Tenho inúmeras lutas, mas eu não bebo mais, porque a alegria vem de Deus para minha vida. Eu não preciso de cachaça para ficar feliz, porque com cachaça eu ficaria endemoniada em cima da tua vida. Eu começaria a gritar, a perder noção, porque é isso que eu ia fazer. Porque eu não pararia num cálice só, né? É como o bis, é um chocolate que não engorda, mas difícil comer um só. Brincadeira à parte, vamos voltar. E aí o Senhor definiu pra mim e falou, nenhuma gota a mais. Nenhuma gota a mais, meus queridos, nem bombom de licor. Bombom, mas é bombom, mas tem licor, mas é bombom. Não. E com toda a educação, se alguém faz isso para provocar e pressionar hoje, graças a Deus, eu consigo falar, olha, eu te agradeço muito, mas eu nem falo, eu vou pegar e vou dar para outro. Sabe por que que não? Porque se Deus falou que para mim nada, como é que eu dou para outro? Se eu não bebo nada, como que eu presentei alguém com uma caixa de vinhos? Se eu não posso, como que eu faço? Não faço. Então, não me dê. Me dê bombom, que eu amo, mas sem licor. Se você quer me agradar, se você entregar com licor, eu acho que você está me provocando. Eu vou orar mais pela tua vida. Aleluia. Nada mais. E aí o meu tempo foi passando com o Senhor, perdi relacionamento, perdi o pessoal do trabalho, e aí começou um deboche. Eu passava, davam risada, já não me convidavam mais para happy hour, porque eu comecei a falar que eu não queria não, que afinal de contas eu não iria beber mais, e eu tive que sair do casulo. Eu tive que expor esse evangelho. Eu tive que aceitar que eu seria a louca. Agora é a louca. Agora é de Jesus. É a louca. Olha, a gente tem vontade de esganar, né? Quando uma pessoa começa a pinicar. Mas o Espírito Santo começa a falar assim, ora e interceda. Ora e interceda. Eu nem ia contar isso aqui não, mas eu quero contar esse testemunho. E um dia, quem sabe a pessoa assista e ela dê risada disso também. Uma vez eu fiz um aniversário para os meus filhos, né? Eu vou chegar lá como que eu tive filho, vou contar para vocês um pouquinho. E essa pessoa, nesse aniversário, eu fiz a festinha, era um churrasco, num lugar bonito, um sol, e convidei alguns pais também. E esse pai chegou para mim e falou assim, ó, cervejinha, hein? Aquela que vem na chopeira, que vai dar... Falei, não, nas festas que eu faço, nem no meu casamento teve álcool, né? Eu falei, as festas que eu faço não tem álcool. Ele falou, não, mas você não precisa beber, só precisa ter. Eu falei, não, se é ruim pra mim, como é que eu vou colocar meu dinheiro numa coisa que é ruim? Não vai ter. E aí ele falou assim pra mim, bom, então se você não se importar, sua festa vai ser de frente à casa de meu sogro, eu vou lá, pego e entro na sua festa bebendo. E isso aí é uma afronta, mas a gente tem que amar uma pessoa dessa. E aí eu falei pra ele, não, olha, não faça isso, porque de Deus não se zomba. Esse copo quebra antes de você entrar. E eu falava, não entra com bebida aqui. E aí ele falou, não, então tá bom, então vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou beber e eu posso entrar com a cerveja dentro da minha barriga? Eu falei, dentro da sua barriga pode, mas vamos fazer um negócio então? Eu vou orar por você. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, eu vou orar. Eu vou orar para que Deus te coloque um nojo tão grande da bebida que você vai vomitar, como eu tive um sonho com Deus, quando eu perguntei se eu podia beber. Você vai começar a vomitar, você vai passar mal. E ele riu e falou, olha, faz isso não, eu amo beber. Eu falei, não, você pode sair da festa, bebe na casa do seu sogro, volta com a cerveja na sua barriga, mas ela tá com os dias contados na sua barriga. Demos risada, saiu dali, mas eu fui orar. Eu ajoelhei e falei, Deus, em nome de Jesus, visita fulano, tal, falei o nome para Deus. Falei que ele pare de beber, que o Senhor mostre para ele que bebida não é combustível de pessoas se darem bem. Bebida não é o combustível de bons negócios. A bebida não é um combustível para você ser uma pessoa altamente social. Bebida é o combustível para que demônios desçam, para que obras de feitiçaria aconteçam. Então, Senhor, tira o gosto dele. Tira o gosto pela bebida. Bom, o aniversário passou, não vi ele saindo, não vi ele bebendo. O aniversário passou, eu falei, glória a Deus. Mais de 2 anos se passaram. Eu estava numa igreja que eu ministrava na cidade de Vinhedo. A mulher dele chegou e me viu ali na porta da igreja e ela disse assim, eu preciso te contar algo. Lembra aquele dia lá que você convidou a gente para o aniversário de seus filhos, que meu marido falou aquelas coisas horríveis, que eu mandava ele ficar quieto? Do negócio da cerveja? Eu falei, lembro. Ela fez assim, pois eu vim agora para te falar, eu te vi quando eu atravessei a rua, que Deus ouviu a tua oração. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é.
ele não consegue beber mais. Ele bebe, passa mal de uma forma absurda. Ele já tentou de todas as formas, trocar bebida, trocar quantidade, mas ele passa mal. Ele ainda falou, o dia que eu encontrar com Eveline, eu vou pedir ela para desorar. Tira porque eu gostava de beber. E diz ela que ele não bebia mais. Eu falei, glória a Deus. Então o que eu quero falar? Você, cristão, que está assistindo, existe poder naquilo que você diz. A palavra de Deus diz que há poder de vida e poder de morte na nossa boca, que nós usemos da vida e não da morte. Então, profetize na sua casa, profetiza na sua família, declare as bênçãos de Deus. Não declare maldições, porque você também vai dar autorização para as trevas atuarem na tua vida. Amém? Bora lá, voltamos então. Uma pessoa totalmente fora do padrão ali do esquema da empresa, e eu tive outras grandes provas ali naquele trabalho, até que Deus falou para mim um dia que me arrancaria dali e me colocaria num outro lugar, depois de muita humilhação. Então saiba, tem humilhações que você vai precisar passar com Deus, mas é para o nome dele ser glorificado. O Senhor me tirou e foi para outro trabalho, e aí neste momento aí, eu conheço o meu marido. Eu quero entrar agora um pouquinho nessa palavra aí do meu marido. Eu espero que não esteja cansando você aí. Eu nem sei quanto tempo já estou falando aqui, mas eu quero que você saiba. O meu marido foi profetizado. Lembra lá, parte 1, que eu via uma aliança de noivado na mão direita, uma aliança de casado na mão esquerda, que eu disse que eu falava e nem sabia o que era. Pois bem, estava eu ali já com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês mais ou menos, convertida, indo à igreja. O Senhor já havia me dado o dom de profetizar. Eu chegava em restaurante, Deus falava, fala para aquela pessoa, fala. Eu estava numa fase solitária mesmo, era eu e Deus, o Senhor me firmando ali na rocha. Então eu conversava com o Senhor me entregava a história de uma pessoa, estranhos, e eu passava e falava na rua, e sou assim até hoje, quem me conhece, mas é porque Deus já me treinou desde o início que o importante é obedecer a Deus, não seguir o seu ritual de vergonha. Então faça o que Deus está te pedindo para fazer. E 20 dias antes, então, de eu conhecer o Joabe, uma pessoa me ligou de uma outra cidade. Eu atendi, ela falou, oi, tudo bem e tal. Eu estava aqui, Deus mandou te ligar e falar assim, olha, o teu varão está chegando. Eu falei, meu Deus, em 20 dias ele deve chegar. Eu vejo um buquê vermelho chegando na tua mão. Até aí, tal. Desligou o telefone, eu não tinha nem muita conversa com essa pessoa. E eu falei, nossa, e eu pedi a Deus que eu não queria casar. Eu falava, não, Deus, eu não quero casar, eu quero ter uma vida missionária, me coloque para fazer a tua obra, eu não quero ter filhos, eu já estou ali, estou ficando velha, 37 anos, me converti com 36, com 37, Deus falando do marido, eu achei que o Senhor tivesse esquecido desse assunto, e aí eu falei, pronto, o meu varão, a pessoa ainda entregou isso, ele está chegando em 20 dias mais ou menos. E aí, depois disso, eu acabei encontrando o meu marido numa reunião onde uma pessoa que era do Senhor, que tinha 18 anos, ela havia sido sequestrada e ela foi liberta deste sequestro. Ela falou de Jesus para um dos sequestradores e ele acabou confessando Jesus no cativeiro. Olha que história tremenda, né? E eu estava ali ouvindo esse testemunho, afinal de contas fazia parte ali da igreja que eu estava indo, todo esse evento, né, esse acontecimento. Eu participei até no momento em que ela havia sido sequestrada, eu estava ali e ela contando, e eu, antes, né, quando Deus fala de marido, eu falava, então, Senhor, se o Senhor tem um marido, o Senhor vai trazer ele para mim, porque eu não vou atrás, porque eu não quero. Eu falava, então ele vai cair do meu lado direito, como de paraquedas. Até nisso existe um poder. Quando eu estava ali no testemunho, quem apareceu do meu lado direito? Exatamente, o Joabe, o meu marido. E ele apareceu do meu lado direito ali, eu olhei e falei, nossa, ele tossia muito. Ele estava numa crise de asma. E eu falava, nossa, esse moço aqui vai passar mal aqui do meu lado. E não tem como eu contar tudo isso para você, mas vai ser um prazer a gente se encontrar algum dia, ou se vocês tiverem alguma reunião que eu vou fazer, uma mentoria, você vai acompanhando o canal, eu vou começar a publicar aqui. Eu tenho inúmeros testemunhos de fé,
para que você possa ser edificado. E essa minha história com meu marido, ela é interessantíssima, até porque eu não queria, né? Quando eu olhei e falei, nossa, não é o meu tipo, não é o meu tipo. E Deus começou ali a confirmar, e o que não era meu tipo, hoje é meu marido há 18 anos, nós estamos 18 anos juntos aí, e temos 2 filhos maravilhosos. Então, o que você pensa que não é bom para você pode ser a sua grande vitória, sua grande bênção. Então, ao invés de você ficar questionando a Deus, mas eu não gosto disso, mas eu não gosto, porque Deus falou isso, mas eu não aceito. Ah, pior ainda, tá muito aí na moda o povo que faz uma listinha para Deus. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Escuta aqui, Deus não é gênio da lâmpada para você fazer a listinha dos seus desejos e ele atendê-los. Até porque o nosso desejo, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas a palavra de Deus é que nos traz a vitória. Então, não fique presa naquilo que você pensa que é bom para você, mas abra a tua visão espiritual e saiba o que Deus tem para você e receba. E nós começamos aí o nosso namoro, totalmente diferente um do outro. E eu me lembro, vou voltar no assunto do vinho, e devo estar finalizando. Eu me lembro quando eu conheci o meu marido, né, a gente namorava, ele disse assim, eu quero que você conheça o lugar onde eu moro, né, porque eu morava numa cidade em São Paulo, ele morava em Jundiaí, eu falei, tá, eu vou só conhecer. Ele falou, claro, só para você ver onde eu moro. Ele morava ali sozinho, ele também era divorciado na época. E eu entrei no apartamento dele, eu queria água. Ele falou, tem água gelada na geladeira. E ele estava sentado na sala. E eu lembro que eu abri a geladeira dele e tinha uma garrafa de vinho. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, eu sabia que não era esse o homem que Deus tinha para mim. E eu tentando de todas as formas sair fora, né? E eu lembro que eu olhei para ele, fechei, peguei água e falei, olha, eu vou te falar um negócio. Comigo é assim, Deus falou que eu não posso tomar nenhuma gota mais de álcool. Então, se você está namorando comigo, você quer namorar comigo, ou o vinho ou eu. Eu lembro que eu falei desse jeito. E ele imediatamente falou assim, você. Ele se levantou, foi até a geladeira, pegou a garrafa de vinho, abriu e jogou tudo no ralo e falou, você nunca mais vai me ver tomar nada e nunca mais vai ter nada dentro da minha casa e futuramente da nossa casa. E eu falei, uau! Ele abriu mão de tomar o cálicezinho de vinho. E ele nunca mais tomou o cálicezinho de vinho dele. Ele disse, eu voto em você. Ele falou, eu prefiro ficar com você. E a gente, depois disso, né, foi namorando, um namoro difícil. E nos casamos. Nós nos casamos depois de 1 ano e 2 meses. A festa foi Deus quem fez, foi Deus quem produziu tudo. Nós não tínhamos condições. Inúmeros milagres na nossa festa de casamento, sem condição. Deus mandou tudo, cerimonial. Ela era pouco conhecida na época. Eu vou passar o testemunho para você aí, Bel. Ela era pouco conhecida na época, hoje ela é ótima. Eu lembro que eu abençoei a vida dela, falei, olha, eu vou começar com você aqui, mas Deus vai te prosperar, você vai ser muito conhecida. Foi uma palavra de bênção, uma palavra profética. Hoje ela é realmente uma excelente cerimonial, muito conhecida, mas na minha época não era. Nós não tínhamos essa condição. Fizemos um casamento onde as pessoas pensavam assim, ai, 2 perrapados, ai, que casamento, ai, que casamento. E o Senhor nos trouxe a promessa. Deus havia falado comigo ainda antes de namorar o Joabe que eu geraria uma filha e que o nome dela seria Rebeca. Esse foi um ponto também que eu disse ao Joabe, nada de bebida alcoólica, e depois eu falei, eu vou ter uma filha. E eu lembro que ele se emocionou e falou, meu sonho é ter filhos. Aí eu falei, então já tem até nome, viu? Comigo o pacote é completo. O nome dela vai ser Rebeca. Aí ele falou, lindo nome. E aí nós nos casamos depois desse milagre todo e eu vou ter que gravar a parte 3. Eu quero falar para você que Deus trouxe mais filhos, como eu tenho meu filho João. O testemunho dele está também no meu canal de YouTube do Voto Nazireu, mas Deus havia me prometido a Rebeca. E para você não perder a parte 3, eu quero contar para você que neste processo gestacional eu tive 4 abortos espontâneos. Então, se você está aí assistindo e teve um aborto ou teve 2, eu tive 4 abortos espontâneos. Eu falo que a escola que Deus me coloca com ele, e eu louvo a Deus, é difícil? É,
mas tem momentos que a gente precisa passar pelo vale para que a gente reconheça a face do Senhor. Não fuja das suas provações, dos seus momentos difíceis. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Aguarda aí, parte 3, eu vou contar detalhes de cada gestação, cada aborto, que Deus falava, como acontecia, as datas que Deus dava para mim, porque tudo isso faz parte de quem eu sou hoje, em nome de Jesus. Então, eu quero agora orar por você que está aqui comigo até agora, falar que você é de Deus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua vida para a gente finalizar agora essa parte 2. Soberano Deus, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por mais essa gravação do testemunho que vai ter o nome de parte 2, como foi a minha vida com o Senhor após o dia na chácara. E eu quero abençoar cada pessoa que ouviu até agora, cada família, que essa palavra, que é a sua palavra, entre nos lares, transforme pessoas, traga pessoas para perto do Senhor e ministre na vida daqueles que têm passado por algumas situações complicadas ou de solidão. Que seja a tua palavra que vá alimentar essas pessoas em nome de Jesus e que cada pessoa saia desta palavra muito melhor do que entrou, com dúvidas respondidas, com a fé renovada e com a vontade de te servir. Em nome de Jesus, amém. Um grande beijo para você e a gente se vê na parte 3, em nome de Jesus.